Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos mergulhar nas camadas do iceberg dos alimentos perigosos. Achei o tema interessante, porque explora não só a culinária extravagante de alguns povos e lugares, como também a cultura por trás do preparo de cada iguaria, ao mesmo tempo que esses pratos desafiam os limites do ser humano. Para esse iceberg, decidi adicionar uma camada além das 4 que normalmente uso para fechar um vídeo, por conta do último tópico ser algo bem macabro e bem criminoso. Dito isso, de alimentos com vegetais venenosos a rituais que desafiam a sanidade humana, vamos conhecer agora o iceberg dos alimentos perigosos. O ruibarbo é uma planta comestível utilizada como hortaliça e para fins fitoterápicos. Os talos das folhas podem ser usados crus, embora tenham uma textura crocante, mas normalmente são cozidos com açúcar e usados em tortas, crumbles e outras sobremesas. Eles têm um sabor forte e ácido. Porém, o perigo está em suas folhas, que possuem altos níveis de ácido oxálico, que pode ser tóxico e causar problemas renais. A origem do ruibarbo culinário é desconhecida. Acredita-se que as primeiras espécies foram cultivadas na Europa antes do século XVIII e usadas para fins medicinais. O ruibarbo atual foi o resultado de seleção artificial através das sementes. Ainda assim, suas folhas ainda apresentam riscos à saúde. O tucupi é um caldo amarelado, ácido e aromático, extraído da raiz da mandioca brava, que passa por um processo de fermentação e fervura para eliminar suas toxinas naturais e se tornar seguro para o consumo. Com origens indígenas, é um ingrediente fundamental e um ícone da culinária amazônica, usado em pratos tradicionais como o pato no tucupi e o tacacá, além de molhos e caldeiradas. Reza a lenda que Jace e Iaci Tataçu combinaram de visitar o centro da terra quando foram atravessar o abismo. Caninana Tiba mordeu a face de Jace. Jace derramou suas lágrimas sobre uma plantação de mandioca. Depois disso, o rosto de Jace ficou marcado para sempre pelas mordidas de Caninana. A partir das lágrimas de Jace, surgiu o tucupi. O processo de preparo começa na raiz da mandioca brava, que é tóxica quando crua. É descascada, ralada e espremida para extrair o líquido, chamado de manipoeira. Após isso, o líquido é fermentado por um período para eliminar a toxicidade. Após a fermentação e decantação, o tucupi é fervido com temperos como chicória, alho, alfavaca e só assim está pronto para o consumo. O eco é a fruta nacional da Jamaica. É um ingrediente tradicional no prato de eco e peixe salgado. Originária da África Ocidental, o eco é um fruto em um formato de pera, que se abre naturalmente quando maduro, revelando os arilos comestíveis e sementes pretas, que inclusive lembram um pouco o fruto guaraná. O arilo comestível tem um sabor suave, amendoado e lembra ovos mexidos. No entanto, a fruta é tóxica quando verde, contendo substâncias como hipoglicina A, uma das causas da doença do vômito jamaicana, que é uma intoxicação aguda que causa hipoglicemia grave, que são níveis baixos de açúcar no sangue, vômitos severos, alteração do estado mental, que podem levar a convulsões, coma e até a morte. Por isso, é crucial consumir apenas a fruta que amadureceu completamente na árvore e se abriu sozinha. O balut é um ovo de pato fertilizado, que é incubado até o embrião se desenvolver parcialmente, sendo então cozido e comido diretamente da casca. É uma iguaria popular e considerada um alimento de rua, apreciado por seu alto teor de proteínas, principalmente nas Filipinas, Camboja, Vietnã e outras regiões do sudoeste asiático. O tempo de incubação varia, resultando em diferentes texturas e no desenvolvimento de características como bico e ossos no embrião. Os consumidores podem ter diferentes preferências sobre o tempo de incubação, o que afeta a textura do ovo, da gema e do próprio embrião. A Amanita phalloides, popularmente conhecida por chapéu da morte, cicuta verde ou rebenta-bois, é uma espécie tão venenosa que causa a morte na grande maioria das vezes onde é consumida. É uma espécie frequentemente confundida com outro tipo de cogumelo, chamado de Volvariella volvacea, que é inofensivo, comestível e é muito apreciado como petisco.
Nativa da Europa, o Amanita phalloides também pode ser encontrado nas Américas, Austrália e Ásia, habitando florestas normalmente juntos de carvalhos, nogueiras e coníferas. A intoxicação por esse cogumelo se dá na maioria das vezes por causa da alfa-amanitina. Essas toxinas atacam o fígado e rins e provocam danos irreversíveis. Antes do aparecimento dos primeiros sintomas, o único tratamento possível, na maioria dos casos, é um transplante de fígado. Calcula-se que apenas 50 gramas do Amanita phalloides sejam suficientes para provocar a morte de um ser humano adulto e que a espécie seja responsável por 90% dos casos de envenenamentos por cogumelos anuais. Manihot esculenta, conhecida como mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipe, mandioca doce, mandioca mansa, maninava, maniveira, pão de pobre, mandioca brava e mandioca amarga. Ufa, falei tudo. Essa planta é nativa da América do Sul. No entanto, está presente em muitas regiões do mundo. A mandioca amarga é o tipo mais perigoso desse alimento, não só pela semelhança com a mandioca mansa, o que causa confusão entre as duas, quanto pela toxina, que a torna um veneno muito forte. A toxina se chama ácido cianídrico, que é liberada em pequena quantidade quando cortada, sendo mais perigosa quando mastigada crua ou sem um devido preparo. Esse ácido, inclusive, é muito semelhante ao veneno que já foi usado em execuções e guerras químicas. O gás invisível impede que as células do corpo utilizem o oxigênio. Os sintomas por intoxicação da mandioca brava incluem náuseas, tontura, dor de cabeça e falta de ar. Em casos mais graves, surgem convulsões, perca da consciência e até a morte. Por isso, seu preparo é quase um ritual e deve ser seguido à risca para quem quiser se alimentar dela, ou de alguma receita derivada dessa espécie de mandioca. Em 2023, 6 integrantes da mesma família passaram mal após comerem mandioca, acreditando ser macaxeira. O caso ocorreu no distrito de Curuai, em Santarém, no oeste do Pará. Uma criança que estava entre eles não resistiu e perdeu a vida. Os mariscos, conhecidos como moluscos de sangue ou berbigões de sangue, são um tipo de molusco bivalve, encontrado principalmente nas águas quentes e lamacentas do sudoeste asiático, especialmente na China, Tailândia e Malásia. Eles recebem esse nome por conta da carne avermelhada, resultado de uma alta concentração de hemoglobina em seu sangue, algo incomum entre os moluscos. Apesar de serem considerados uma iguaria exótica em várias regiões, os moluscos de sangue podem apresentar graves riscos à saúde. Por viverem em águas poluídas e filtrarem grandes quantidades de sedimentos, esses moluscos acumulam vírus e bactérias perigosas, incluindo hepatite A e E, tifoide, disenteria e cólera, quando consumidos crus ou mal cozidos. Em 1988, Xangai enfrentou um grave surto de hepatite A, ligado ao consumo de moluscos de sangue crus, infectando mais de 300 mil pessoas e resultando em diversas mortes. Desde então, o comércio e o consumo desses mariscos foram proibidos ou ficaram muito restritos em várias regiões da China e de outros países asiáticos. Na China, Vietnã e Tailândia, o consumo de cobras e víboras tem raízes antigas e está profundamente ligado à medicina tradicional e à cultura local. Esses répteis são valorizados tanto por seu sabor exótico quanto por suas supostas propriedades curativas e afrodisíacas. Na China, a carne de cobra é considerada um prato de luxo e medicinal. Acredita-se que fortaleça o corpo, melhore a circulação sanguínea e combata doenças como artrite e fadiga. Restaurantes especializados, especialmente no sul do país, como em Cantão e Hong Kong, servem pratos como sopa de cobra e vinho de cobra, feito ao deixar o animal em infusão em álcool de arroz. No Vietnã, o consumo também é popular e carregado de simbolismo. Em regiões como Lemate, próximo a Hanoi, há aldeias inteiras dedicadas à criação e ao preparo de cobras. Os pratos podem incluir coração cru de cobra, sangue misturado com vinho de arroz e carne frita ou grelhada. A prática é vista como uma demonstração de coragem e virilidade. Na Tailândia, o consumo é mais comum em áreas rurais, onde as cobras são caçadas ou criadas para a alimentação.
Elas podem ser preparadas em sopas picantes, ensopados ou assadas, e são consumidas por suas propriedades tidas como revigorantes. Apesar da tradição, o consumo de cobras e víboras enfrenta críticas e restrições por questões de saúde pública, por conta do risco de contaminação por vírus, bactérias e parasitas ao longo da cadeia alimentar do animal. Além disso, o consumo de cobras, especialmente em mercados de animais vivos, pode ter contribuído para surtos de doenças respiratórias, como o SARS-CoV-1 e possivelmente outro coronavírus. Conhecido localmente na Namíbia por efuma ou omafuma, o sapo-touro gigante africano vive em várias partes da África Austral e Oriental, incluindo regiões centrais e do norte da Namíbia. Em várias comunidades de lá, especialmente entre os Awabo, durante a estação chuvosa, ele é considerado um saboroso alimento. Realmente parece muito bom. A coleta desse sapo ocorre mais intensamente após as primeiras chuvas, quando eles são mais facilmente encontrados. O modo de preparo mais comum é o sapo cozido ou feito em molho. Existe uma crença local de que os sapos capturados muito cedo após o início das chuvas ou antes de atingirem certa maturidade contêm uma toxina interna ou substância que pode causar efeitos diversos, como o mau funcionamento dos rins, por exemplo. Por isso, o melhor a se fazer é esperar algum tempo após as primeiras chuvas ou observar o ciclo do coachar dos sapos, que funciona como indicador de que é mais seguro coletá-los. O sanakji é um prato tradicional e controverso da culinária sul-coreana, composto por pequenos polvos, servidos ainda vivos ou recém-cortados em pedaços que continuam se movendo no prato. Normalmente, os tentáculos são temperados com óleo de gergelim ou sementes e são consumidos com hashi. A tradição do sanakji está ligada à valorização do frescor extremo dos frutos do mar, uma característica marcante da gastronomia coreana. Comer o polvo ainda se mexendo é visto como um símbolo de coragem e vitalidade, e também é uma experiência gastronômica única para turistas. No entanto, o consumo desse prato traz riscos reais à saúde. Os tentáculos mantêm reflexos nervosos mesmo após o corte, e suas ventosas podem grudar na garganta, provocando asfixia. Há registro de mortes anuais na Coreia do Sul, associadas ao consumo do sanakji de forma imprudente. Além do perigo físico, o prato também gera debates éticos e polêmicas sobre os maus tratos ao animal, já que o polvo é manuseado ainda vivo. O sanakji representa a tradição culinária da Coreia, mas também carrega riscos e dilemas morais que o tornam um dos alimentos mais polêmicos do mundo. O consumo da carne de urso é uma prática antiga e culturalmente significativa em algumas regiões da Rússia, Alasca e Japão, embora hoje seja raro e cercado de controvérsias. Na Rússia, especialmente na Sibéria, a carne de urso é tradicionalmente consumida por povos indígenas e caçadores locais. É considerada um alimento de prestígio e símbolo de força, sendo preparada em ensopados, defumada ou transformada em salsichas. O consumo requer extremo cuidado. A carne precisa ser bem cozida, pois pode transmitir triquinose, uma infecção parasitária grave. No Alasca, comunidades nativas também caçam ursos como parte de sua subsistência. Além da carne, aproveitam-se a gordura e o pelo. Entretanto, a caça é rigidamente controlada por leis ambientais e só é permitida dentro de cotas e períodos específicos. Já no Japão, a carne de urso aparece em regiões montanhosas como em Hokkaido, onde é conhecida como kumanabe. A prática tem raízes nas tradições Ainu, o povo indígena da ilha, mas hoje é considerada exótica e cara, sendo mais uma curiosidade gastronômica do que um alimento comum. Apesar de seu valor cultural e simbólico, o consumo de urso representa riscos à saúde e levanta questões éticas e ambientais devido à proteção de certas espécies e à possibilidade de contaminação por parasitas. O fugu, conhecido como peixe baiacu, é um dos pratos mais famosos e perigosos da culinária japonesa. Seu consumo é uma tradição que remonta a séculos, especialmente em regiões como Osaka e Shimonoseki, consideradas centros de preparo desse peixe. O perigo do fugu vem da tetrodotoxina, uma potente neurotoxina, presente principalmente no fígado, ovários e pele do peixe. Essa substância é de 1.200 vezes mais letal do que o cianeto,
e não existe um antídoto conhecido. Uma quantidade mínima pode causar paralisia, insuficiência respiratória e morte em poucos minutos. Por esse motivo, no Japão, apenas chefes licenciados, que passam por anos de treinamento rigoroso e exames práticos, podem preparar e servir o fugu legalmente. Eles aprendem a remover com precisão as partes venenosas, garantindo a segurança do prato. O fugu é geralmente servido como sashimi, que são fatias finíssimas de carne crua. Nabe, que é cozido em panela quente ou frito. Seu sabor é descrito como delicado e sutil, e o risco envolvido faz parte do fascínio cultural em degustá-lo, um verdadeiro ritual de confiança e coragem para os japoneses. Apesar da regulamentação, acidentes ainda ocorrem, especialmente quando o peixe é preparado por pessoas não autorizadas. Ainda assim, o fugu continua sendo um símbolo da gastronomia japonesa. Nas ilhas da Micronésia e em Palau, o morcego frugívoro, também conhecido como Flying Fox, é considerado uma iguaria tradicional e parte importante da culinária local. Esses morcegos se alimentam de frutas e flores, o que dá à sua carne um sabor adocicado e distinto. Em Palau, um dos pratos mais conhecidos é a sopa de morcego, servida com o animal inteiro, incluindo pele, asas e pelos, cozidos em caldo de coco e ervas. O consumo tem raízes culturais antigas, associado a celebrações e à hospitalidade. Além disso, o morcego era valorizado por seu valor nutricional e por ser uma fonte de proteína em ilhas com poucos mamíferos terrestres. No entanto, o consumo desse animal representa riscos à saúde. Estudos relacionam o hábito de comer morcegos frugívoros à transmissão de vírus zoonóticos, como o vírus Nipah e outros patógenos potencialmente letais. Também há indícios de ligação entre o consumo de morcegos contaminados e casos de doenças neurodegenerativas em algumas ilhas do Pacífico. Devido à redução das populações e aos riscos sanitários, muitos países da região restringiram ou desestimularam essa prática, embora ainda existam em contextos culturais ou turísticos. O hakauli é um prato tradicional islandês, feito a partir da carne fermentada do tubarão da Groenlândia. Quando a carne é fresca, ela é tóxica devido à alta concentração de ureia e óxido de trimetilamina. Para torná-la comestível, os irlandeses desenvolveram um método ancestral de fermentação e secagem. O processo consiste em enterrar o tubarão em buracos cobertos por areias e pedras, por cerca de 6 a 12 semanas, permitindo que os fluidos tóxicos sejam eliminados. Depois disso, a carne é pendurada para secar ao ar por vários meses, até adquirir uma textura firme e um odor extremamente forte, descrito como semelhante a amônia ou peixe estragado. Culturalmente, o hakauli é um símbolo da tradição viking, associado à sobrevivência em um ambiente hostil e à valorização dos recursos locais. É consumido especialmente durante os festivais no inverno islandês, acompanhado de brewning, uma aguardente típica. Apesar de ser considerado um desafio gastronômico para os estrangeiros, o hakauli representa o orgulho cultural islandês e a engenhosidade de transformar um alimento potencialmente venenoso em uma iguaria histórica. O casu marzu é um queijo tradicional da Sardenha, famoso e polêmico por conter larvas vivas de mosca. O nome significa queijo podre em dialeto sardo, e ele é feito a partir do queijo pecorino, que passa por um processo de fermentação extrema. Durante a produção, o queijo é intencionalmente infestado com a mosca Pheophila casei, cujas larvas aceleram a decomposição da gordura, tornando a textura muito cremosa e intensa. Os sardos apreciam o sabor forte e picante, e muitos acreditam que o queijo só está no ponto quando as larvas ainda estão vivas, embora alguns prefiram removê-las antes de comer. Apesar de sua importância cultural, o casu marzu foi proibido pela União Europeia por questões sanitárias, já que o consumo pode causar infecções intestinais. Mesmo assim, ele continua sendo produzido e consumido ilegalmente em festas e tradições locais, considerado um símbolo da identidade e coragem gastronômica da Sardenha. Em 2009, o casu marzu foi reconhecido pelo Guinness Book como o queijo mais perigoso do mundo. A
sinofagia e ailurofagia é o nome dado ao consumo de carne de cachorro e gato e possui raízes antigas e culturais em diversas partes do mundo, especialmente na Ásia. Historicamente, em tempos de guerra, fome ou escassez, esses animais eram vistos como uma fonte alternativa de proteína. Com o passar dos séculos, o hábito se manteve em algumas regiões, muitas vezes associado a crenças populares. Na China, Vietnã, Camboja, Laos e partes da Coreia do Sul, o consumo de carne de cachorro e gato era relativamente comum até as últimas décadas. Mercados tradicionais vendiam esses animais para alimentação e festas anuais, como o controverso Festival de Yulin, que simbolizavam essa prática. No entanto, o crescimento do movimento pelos direitos dos animais e a urbanização mudaram a percepção social. Cães e gatos passaram a ser vistos como companheiros e não como um alimento. Nos últimos anos, vários países asiáticos aprovaram leis de proibição. Taiwan foi pioneira, tornando ilegal matar, vender ou consumir carne de cães e gatos. Na Coreia do Sul, o parlamento aprovou, em 2024, uma lei que proíbe a criação e o abate desses animais para consumo até 2027. Cidades chinesas como Shenzhen e Shanghai também baniram oficialmente o comércio e o consumo. Apesar dessas mudanças, ainda há comunidades rurais e mercados isolados, onde o consumo persiste, principalmente por motivos econômicos, culturais ou de tradição familiar. A tendência é que isso deixe de existir com a condenação ética dessa prática, refletindo a transformação do vínculo entre humanos e animais domésticos ao longo da história. O consumo de carne humana, também conhecido como canibalismo, foi registrado em diversas culturas ao longo da história, geralmente associado a rituais religiosos, guerras ou práticas funerárias. Diferentemente do canibalismo por sobrevivência, o ritual tinha muitas vezes um significado simbólico ou espiritual. Consumir partes do corpo de um inimigo ou antepassado podia ser visto como uma forma de adquirir força, coragem, sabedoria ou conexão com o espírito da pessoa. Na Polinésia, algumas tribos realizavam rituais em que guerreiros devoraram inimigos derrotados, como demonstração de poder. Na América pré-colombiana, certas sociedades mesoaméricas praticavam canibalismo como oferenda aos deuses. Entre algumas comunidades africanas e amazônicas, há registros de práticas similares, principalmente associadas a funerais ou vinganças tribais. Historicamente, essas práticas eram altamente ritualizadas, com regras restritas sobre quem podia consumir a carne e de que maneira. Com a colonização, a propagação do cristianismo e a imposição de leis civis, a maioria dessas tradições foi proibida ou desapareceu. Hoje, o canibalismo ritual é extremamente raro e é lembrado principalmente como um fenômeno histórico e antropológico. Há também o já citado canibalismo por sobrevivência, um fenômeno que ocorreu em situações extremas, quando pessoas enfrentaram fome extrema ou isolamento prolongado, sem outra fonte de alimento disponível, como no acidente aéreo dos Andes, onde os sobreviventes em uma região isolada da cordilheira enfrentaram semanas sem comida. Para se manterem vivos, consumiram os corpos dos passageiros que haviam morrido no acidente. Chegamos ao final de mais um iceberg. Muito obrigado por chegar até aqui. Se quiser continuar acompanhando os icebergs aqui do canal, não se esqueça de se inscrever e deixar um gostei. E até o próximo vídeo.